Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, eu me chamo Rodrigo Godoy. Neste vídeo de hoje é para você que é costureira ou que está pensando em se tornar uma costureira. Muitas pessoas querem aprender a costurar, mas acabam caindo naquela questão, por onde eu começo? O que eu preciso aprender primeiro? E muitas costureiras acabam caindo no erro, achando que primeiro precisa aprender a fazer roupas, fazer moldes e assim por diante. No entanto, a maior dificuldade que as costureiras têm não é nem isso, porque isso você pega o molde, acaba fazendo e assim por diante. No entanto, muitas costureiras não sabem nem sequer o mais básico, que é mexer na sua máquina de costura. Então, neste vídeo de hoje, eu vou te falar o passo a passo, o que você precisa aprender para poder aí começar a costurar, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então já vai anotando exatamente tudo que você precisa aprender, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos imaginar que você já tem uma máquina de costura, não importa qual máquina de costura seja. O que você precisa fazer aí? Você vai ligar a sua máquina de costura e vai aprender cada função da sua máquina de costura. Vamos lá, ó. Esquece um pouco a costura, esquece você aprender a fazer aquelas camisetas lindas, aquelas artes maravilhosas. Não, esquece disso. Vamos para o básico. Aprenda cada função de sua máquina de costura. Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma máquina de costura parecida como essa daqui, ou que seja uma máquina de costura doméstica. Se você notar, as máquinas de costura doméstica, ela tem várias funções. Por exemplo, tem este botão aqui, tem este botão aqui, tem esse daqui, tem um aqui ó, na lateral, tem essa alavanquinha aqui, ou seja, tem várias coisas e você precisa saber exatamente o que cada uma delas funciona e como usá-las, tá? Uma das coisas, um dos conselhos que eu já dou para você é pegar o seu manual do usuário, que o manual diz exatamente o que cada peça diz, tá ok? Ou se você não tiver o manual, coloca aqui no YouTube, máquina Eugene Genius Plus, funções delas. E vai ter alguém lá explicando exatamente todas as funções daquela máquina de costura. Aí o que você vai fazer? Vai pegar na sua máquina, vai pegar a sua máquina e vai testar cada função dela para você dominar. Faça isso até você colocar na sua cabeça para você não esquecer, tá? Primeira coisa, faça isso. Vamos lá então para o segundo ponto que você precisa aprender. O segundo ponto parece idiota, parece besta, mas olha, muitas costureiras, até experientes, não sabem fazer isso ou fazem errado, que é a passagem da linha. Agora, depois que você aprendeu todas as funções da máquina de costura, você vai lá decorar como passar a linha na sua máquina de costura. Cada máquina de costura, a passagem da linha é diferente. Então, você vai lá, de novo, no YouTube, como passar a linha na máquina de costura Eugene Genius Plus, se for essa máquina de costura, ou a Singer 4423, e assim por diante. Então você vai lá e vê certinho a pessoa ensinando e você vai fazer na sua máquina de costura. Tira nova, faz umas 10 vezes isso aí para ficar bem na sua cabeça. Lembre-se, você está estudando agora, então estuda primeiro para depois você colocar em prática aí e acabar fazendo várias roupas que você deseja, tá? Lembrando, caso você deseje aprender da manutenção em máquina de costura, não se esqueça que nós temos nosso curso completo de manutenção de máquina de costura que te ensina do zero ao avançado a aprender tudo o que você precisa, arrumar problemas, caso se desejar se tornar um profissional na área, também é possível. O link está na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá pessoal, o nosso terceiro ponto é: aprenda a utilizar o enchedor de sua máquina de costura. Toda máquina de costura doméstica, até as máquinas de costura industriais, tem um enchedor de bobina. Rodrigo, o que é um enchedor de bobina? Pessoal, seria essa pecinha aqui, ó. Isso aqui é um enchedor de bobina, tá vendo? Ó, vamos lá, aqui ó, aqui é um enchedor de bobina. Quando você joga para o lado, ele vai começar a encher, joga para o outro, ele para de encher. Por que eu tô falando para você aprender a utilizar o enchedor de bobina? Porque, por algum motivo, algumas costureiras têm medo de utilizar o enchedor de bobina e não utilizam. Então elas pegam a bobina e começam a encher com a mão. É isso mesmo. E esse, pessoal, é um problema que pode ocasionar
uma costura feia. Por quê? Quando você coloca ali, ó, com a mão, você não consegue medir a força certinho. Então, às vezes fica um pouco frouxo, às vezes fica um pouco apertado e às vezes fica um pouco frouxo. E quando isso acontece, a costura vai ficar sempre diferente. Por exemplo, você vai começar a costurar, a ficar um ponto bom, depois um ponto ruim, um ponto bom, um ponto ruim, e você não sabe o que está acontecendo. E está acontecendo porque você não utilizou o enchedor de bobina da sua máquina de costura. Então, aprenda a usar esse enchedor, tá? Então, esse é o nosso terceiro ponto. Vamos lá para o nosso quarto ponto que você precisa aprender. Treine a regular o ponto de sua máquina de costura. Rodrigo, o que é regular o ponto? Pessoal, regular o ponto é quando você mexe no tensor. Por exemplo, neste caso, nesta máquina, é aqui, ó, esse tensor aqui. Esse aqui, pessoal, é o tensor, ou seja, quando eu aperto ou diminuo, o que vai acontecer? Ele vai mexer numa pecinha que fica aqui dentro, que vai apertar mais a linha, tá? Tem máquinas de costura que são diferentes. Por exemplo, essa máquina de costura aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, o enchedor é aqui, ó. É da Singer. Quando eu jogo para baixo, ele vai apertar mais a linha e quando eu jogo para cima, vai desapertar. Tem as máquinas de costura industriais que o enchedores é aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o enchedor. O enchedor não, desculpa, o tensionador. É aqui, ó. Tá ok? Então, você vai ter que aprender. Então, qual que é o conselho que eu dou? Pega um tecido de máquina de costura e começa a mexer no tensor. Você solta todo ele e começa a costurar. Começa lá a costurar e você vai ver que a linha de baixo vai ficar ruim. Aí você vai e aperta um pouco e começa a costurar. E aperta um pouco até ele ficar bom. Faça isso em diferentes tipos de tecidos, mas não somente no tensor de cima, você vai fazer na caixa de bobina, tá? A caixa de bobina é essa peça aqui, ó. A caixa de bobina, pessoal, então, é essa peça aqui, tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Então, e nas caixas de bobina, quer seja essa, quer seja de outro modo, tem uns parafusinhos, ó. Vamos ver se mostra para vocês. Ó, tá vendo esse parafusinho? Então, ele é o tensor da caixa de bobina. O que você vai fazer? Você vai mexer também, solta, aperta, para poder você aprender. Eu vou fazer um vídeo exatamente, eu já tenho alguns, mas talvez não tenha um tão detalhado, exatamente como que você pode fazer esse treinamento, tá? Então, se inscreva no canal, dá uma força aí para mim e segue os vídeos a seguir para você aprender a fazer isso aí na prática, tá ok? Não vou ensinar aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo, mas você precisa aprender. Toda costureira precisa saber disso, mas para falar a verdade, poucas sabem. Então vamos lá para o nosso quinto, eu acho, coisa que você precisa aprender. A quinta coisa, pessoal, é com respeito às agulhas. Você precisa entender que a costureira iniciante, que hoje existe tipos de agulhas para tipos de tecido. Não é a mesma agulha para todo tipo de tecido. Isso você precisa aprender, tá ok? Porque assim, se você não souber que, por exemplo, uma agulha ponto bola é para malha, no momento que você for costurar uma malha, a máquina de costura vai pular ponto. E quando ela pula ponto, você vai imaginar, meu Deus, minha máquina de costura já está com problema. Pronto, eu vou ter que trocar a máquina, vou ter que chamar um mecânico, não sei arrumar, e assim sucessivamente. Mas na verdade é apenas a agulha que você está utilizando, a agulha errada para a máquina de costura, para o tecido que você está costurando. Então você precisa saber isso, os tipos de agulha para os tipos de tecido. Também já tem um vídeo programado, ou se já saiu, não sei exatamente, que vai te ensinar exatamente qual é o tipo de agulha para os tipos de tecido, tá? Então, esse basicamente são o que você precisa aprender logo de cara para começar a costurar. Se você saber isso que eu acabei de mencionar para vocês, você vai conseguir pegar uma máquina de costura, vai costurar nela, vai poder fazer consertos, vai poder até mesmo costurar outras coisas, tá? E o resto é fácil, porque você já sabe manusear a máquina. O mais difícil para as costureiras é isso que eu mencionei para vocês, mas não é difícil, é que muitas não fazem mesmo, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Um forte abraço e te espero nos próximos vídeos.